Good morning. Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. I am Antônia. Hi, Ed. Hello, Antonio. How are you? I'm fine. What's up? The roof, I guess. I'm fine. And you? I'm okay. Estou muito bem, obrigada. Ok, Vocês bom. perceberam que nós começamos a nossa aula um pouquinho diferente, né? Porque nós vamos trabalhar oralidade. Eu quero que vocês observem um pouquinho das diferenças dos cumprimentos, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que vocês ainda não receberam o caderno do aluno volume 3. Então, bem, eu coloquei ali na frente do PPT um QR Code para você baixar. Vou pedir para você dar print, né? Porque eu não sei ainda quando o caderno do aluno vai chegar à escola, né? Então, até o caderno chegar, você pode baixar aí no seu celular ou no seu note para você acompanhar as aulas, ok? Então, vá arrumando seu caderno, vá arrumando bonitinho, que nós estamos começando o terceiro bimestre. Pois é, né? Olha só, Ed, nós já estamos no terceiro bimestre. Sim, o tempo voou, né? Bem rápido. Hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso quiz da semana passada. Infelizmente, não deu para completar o quiz, né? Eram 3 perguntas, mas nós só conseguimos realizar uma. O quiz está em teste, então nós fomos escolhidos para fazer esse teste. Na aula do 7º ano, foi tudo certinho, bem bacana. Outros professores vão testar aí o quiz durante a semana, acho que a professora de português, a professora Janaína de história. E depois nós vamos usar o quiz aí, eu estou pensando em fazer uma prova, né, Ed? Fazer uma prova mensal para saber o que vocês estão com dificuldade ainda, ou fazer uma prova bimestral, vamos chamar de prova, né, gente? Para a gente verificar aí os nossos conhecimentos, tá? Mas eu gostei bastante, foi bem legal e vamos aí interagir, ok? Para falar sobre a aula de hoje, eu vou agradecer aos professores, né, a participação, muito professor ajudando o aluno no chat, tirando as dúvidas, falando as páginas, chamando a atenção. A participação dos alunos também, uma grande diferença, até mesmo na postura dos alunos, tá? Eu observei isso. Então, eu vou falar o nome desses professores agradecendo pela participação de vocês. Vou colar, viu, gente? Porque está aumentando a lista, Ed. A professora Cristiane Rodrigues, a Soraya, que incentivou os alunos a responderem em inglês. Eu acho que a gente tem que tentar responder em inglês, sim. A Patrícia, a Sandra, da escola Semiramis Prado, de Ubatuba. A Luciana, o Rosimar, lembrando que precisa falar... O professor lembrou que não precisa falar bom dia, tá, gente? Para você não perder a interação. A Gilceleia, o João Antônio, o Marcos, a professora Fernanda. Ela chamou a atenção de um aluno que falou um palavrão no chat. Legal isso, hein, teacher? E o professor Felipe. Agradecer também à professora Roberta, que avisou que o título da aula passada estava errada no GC. Eu já pedi para corrigir, tá? Depois eu vou olhar no chat e verificar se foi feita a correção. E a professora Terezinha, que elogiou a participação dos alunos no chat, que eu também estou gostando bastante da participação de vocês. Agora, aos alunos, gente, congratulations everybody, parabéns a todos, vocês estão maravilhosos. Eu nem escolhi, né, nome de ninguém, porque todo mundo participou, né, Ed? Sim, nós temos alunos muito bons, Antônio. Muito, tá? Nós melhoramos bastante. E também, na nossa aula, não sei se vocês já observaram essa semana, que algumas aulas, no final da aula, nós temos a avaliação, né? Vai aparecer um link e você vai avaliar as nossas aulas. Então, por exemplo, para nós melhorarmos, né, trazermos coisas novas, mas existem coisas que nós não podemos mudar. Por exemplo, vamos trabalhar com música. Eu não posso trabalhar com música por causa dos direitos autorais. Um aluno falou assim, ela só traz vídeo de esquilo. É o que eu tenho para hoje, gente. É o único direito que eu posso usar é aquele vídeo que nós conseguimos de uma produtora da Índia, que liberou para nós usarmos na nossa aula. O que mais? O caderno do aluno. Eu não gosto do caderno do aluno. Gente, é o único material que nós temos, é o único material que você tem em inglês aí, então nós temos que usar, tá? Mas nós estamos tentando aí dar uma melhorada, deixar a aula um pouco mais leve, né, Ed? É isso aí, tudo que vocês puderem colaborar, a gente aceita também as sugestões. E você também, você quer ir atrás de uma música, se você tiver o recurso, seus dados, você pode fazer sua pesquisa e você ser protagonista do seu próprio aprendizado.
Isso mesmo. Quero agradecer a Tati, o departamento de TI, e ao Ed, né, que segurou a onda semana passada no chat, e ao pessoal da produção, que nem sabiam do quiz, né, porque não foram eles que tomaram conta. E a reclamação da qualidade da aula não era aqui no estúdio, viu, gente? Era no aplicativo. Então, eu também assisti algumas aulas, não estava legal, mas não é aqui no estúdio. Quando é no estúdio, a gente tenta arrumar na hora, mas o problema era do aplicativo, ok? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula, Ed? Vamos lá. Então, você lê as habilidades, por favor? Sim. Habilidade 2, number 2, coletar informações do grupo perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Number 5, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Number 6, planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Number 16, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming e scanning. Isso. E eu vou ter um desafio. Esse bimestre eu vou dar um desafio. Qual vai ser o nosso desafio? Uma produção textual, tá? Sobre a sua família. Você pode escrever, você pode gravar um vídeo, né? Aí nós vamos fazer um combinado. Então, esse é o nosso desafio desse bimestre. Nós vamos fazer aí uma redação e nós vamos trabalhar nessas aulas aí, acho que são 9 aulas, 8 aulas, para nós fazermos isso, ok? Aqui, tá lá, eu vou colocar o QR Code do caderno do aluno, tá? Do volume 3, para vocês darem aí um print, ou quem já tiver, não sei como é que vai funcionar, quiser abrir e baixar enquanto a gente vai falando na aula, para ir acompanhando, tá? Então, esse aqui é o QR Code da apostila do aluno, ok? Já deu para vocês verem? Né? Tá tudo certinho, né? Então, agora, o que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Coloca lá para mim, diretor. Your notebook, Seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis. e o caderno do aluno que nós não temos, né? Então, você usa o QR Code. Sim, Ok, claro. gente? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Vocês vão ter 1 minuto para responder lá no chat. What do you know about cells? O que você sabe sobre células? Vocês lembram que eu passei um vídeo sobre living things and non-living things? Seres vivos e não vivos? Lá naquele vídeo, falava sobre células. Tinha uma parte que falava sobre células. Em ciências também, o professor Ed Joel também está falando sobre células. Então, você vai ter 1 minuto aí para escrever no chat. Pode escrever em português mesmo. O que vocês acham sobre célula? Então, o diretor vai pôr o próximo PPT. Você vai escrever lá no chat. What I know, o que eu sei. Se você souber alguma coisa em inglês, você escreve. Se não souber, você completa em português. Porque aí, no final do bimestre, nós vamos aprender a escrever o que você sabe sobre célula em inglês, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Olha, eu acho que o pessoal sabe bastante sobre célula, né, Ed? Sim, estão bem inteirados, Antônia. Vamos lá.
Bom, o Matheus respondeu, I know all living beings have cell, mas ele colocou todos, eu sei que todos os seres têm celular. O Vinícius, todos os seres humanos possuem células. O Felipe, as células são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Ó. E o Vinícius, células e umas coisas que tem no nosso corpo formam, por exemplo, uma perna. Então, a Sofia escreveu, sim, eu lembro, todos os seres vivos possuem células. Isso mesmo, né? Falando num contexto geral, é isso mesmo, tá? Nossa, mas vocês estão falando de ciência, sim? É porque o inglês, ele está ligado ao caderno de ciências, tá, gente? Então, o tema das aulas de inglês são temas ligados às ciências, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o skimming. Lembra o que é o skimming? É a leitura da imagem, a leitura do título, você relaciona a imagem ao título, olha a fonte, para você saber qual é o assunto que nós vamos ler. E esse bimestre, eu vou também falar de um pouquinho mais de estratégias de leitura, que é os cognates, são os cognatos, e a inferência, tá? Hoje nós vamos começar aí com os cognatos, tá? Que eu vou explicar o que é o cognato. O que vocês irão fazer? Nós vamos colocar o texto aqui na tela, tá? Vou pedir para o diretor colocar, porque nós não temos o caderno do aluno. Enquanto eu vou falando, vocês vão lendo o texto, vão tirando um print para fazer os próximos exercícios, tá? E hoje eu vou mais devagar na aula, porque vocês não têm o caderno do aluno, tá certo? E o que vocês vão fazer? Vão dando um print aí e vocês irão responder. What is it about? Qual é o assunto desse texto, tá? Vou pedir para o diretor pôr a próxima pergunta. Para vocês olharem, vocês vão ter 1 minuto de interação. What is it about? Né? E você vai responder dando resposta completa. Essa pergunta nós fizemos várias vezes esse bimestre passado. Então, eu acredito que você não precise ficar com essa pergunta aí na tela. Então, a gente vai deixar o texto, porque você não tem o caderno do aluno. Mas, lembrando, você tem que responder, what is it about? Qual é o assunto do texto? Dando resposta completa em inglês. Eu vou deixar o texto para vocês lerem, vocês vão fazer o skimming, que é uma leitura rápida do texto, ok? Entenderam? Acho que ficou claro, né, Ed? Sim, eles já estão bem acostumados a responder essa pergunta. Né, essa pergunta, já até perdi as contas de quantas vezes nós respondemos ela, tá? Então, daqui a pouco nós nos vemos. See you later. Wonderful, eu também dei uma olhada no chat, né? Ó, todo o pessoal tá respondendo certinho, né, Ed? Sim, sim. A Thali respondeu Functions of Cells. A Dandara Cells também. O Henrique, about acho que ele quis dizer living beings, about living beings. A Jéssica, it's about cells. O Henrique também respondeu sobre seres vivos, it's about living beings. E a Jéssica também respondeu, it's about cells. Isso mesmo. Então, antes de começar, já entrar no nosso texto, nós temos que trabalhar a oralidade. Então, nós tentamos todas as estratégias possíveis para falar sobre a oralidade, mas nós estamos à distância. E eu não tenho um canal de comunicação com vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre os sons das palavras, né? E, de vez em quando, eu vou tentar falar alguns termos com o Ed para você ir se familiarizando. Eu não posso criar um diálogo só em inglês por causa
do pessoal de Libras, senão nós estamos excluindo os alunos com deficiência, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou ensinar algumas coisinhas sobre pronúncia para vocês. E vocês vão criar a maneira de vocês sobre pronúncia. Então, eu tirei duas palavras das perguntas, about e sell. Quando vocês pegarem um dicionário, olha, aqui no dicionário tem uma palavra. Eu peguei a palavra about. Gente, eu não enxergo muito isso aqui, tá? Tá pequenininho. A palavra about tá bem aqui, ó. Acho que não vai dar, né? Tá bem aqui, ó. Do lado da palavra about tem a pronúncia, que tá aqui bem do lado. Isso que tá aqui é a pronúncia, como a gente fala a palavra, tá certo? Que não dá para dar um zoom maior, né? Eu transcrevi para cá, ó. Ela tá assim no dicionário, ó. About. About. E cell tá assim no dicionário também, se escreve dessa forma. Então, quando você estiver falando em inglês e o seu professor, isso aqui, gente, é uma linguagem mais técnica, é mais para o professor. Ou então, quando você estiver fazendo um curso de inglês e você for se aprofundar. Mas você está lá na aula, o professor está pedindo para você repetir aquela palavra. Tem sempre uma palavra que a gente nunca lembra o som, né? Por exemplo, eu não sou professora de ciências, eu não trabalho. E esse vocabulário não é o vocabulário do meu dia a dia. Eu tive que estudar. Eu também fiz as minhas colinhas a respeito da pronúncia das células. Então, o que você vai fazer quando o professor repetir? Você vai criar o seu próprio dicionário de fonética, né? De linguagem. Então a professora falou about. Eu não vou saber escrever assim. Então, você cria um seu código, aquilo que você ouviu. Então, about, eu acho que eu ouvi assim, ó. Aí você criou o seu próprio som. About, ó, about. Ai, nossa, a professora ensinando isso aí, mas isso está errado. Não, gente, isso é uma maneira de você memorizar o som. O correto é isso aqui, ó. Só que você está no 6º ano, você não precisa aprender isso, né? A gente vai arranjar uma estratégia aí para a memorização. Então, você escreve lá em cima daquela palavra o som que você acha que você ouviu. About, tá? Cell, ó, igualzinho, ó. Cell. Olha, eu escreveria assim, ó. Cell. Você escreveria assim? Então, eu já sou meio suspeito porque eu gosto desse alfabeto internacional, né? Sou chato. Mas é porque esse alfabeto internacional fonético a gente usa para todas as línguas, né? Todas as línguas. Só que no caso do 6º ano, a gente não vai ensinar isso aqui porque é difícil, né? Cada letrinha tem um símbolo, né? Então, por exemplo, o A tem vários símbolos, né? Então, para você memorizar os símbolos, fica um pouco difícil. Mas você que está começando, né, para você dar uma oralidade, define o seu vocabulário fonético aí para oralidade. Então, aqui, ó, about e cell, tá? Corrigindo uma aluna ali no chat, eu vou colocar de preto para poder olhar melhor. Ela escreveu assim, ó. E colocou 2 pontos aqui, ó. Não existe esses 2 pontos, tá, gente? Porque você não está falando uma sequência. Isso aqui é uma oração só. Aqui é uma preposição. Então, você não pode pôr esses 2 pontos. Então, o correto é it is. E também a gente não põe 2 pontos depois de verbo, tá? It is about cell. Certo? Esse aqui é o correto, tá bom? Só corrigindo ali para vocês lembrarem. A gente não pode pôr 2 pontos na hora de responder. Então, acho que deu para vocês entenderem. Então, durante a aula, a gente vai falar um pouquinho aí dessas criações de sons para você aprender a falar. Então, a gente fala it is about, ou it is about. Aí veio o jeito que você quer. Olha o meu aluno aqui. Você quer a forma curta ou a forma completa? O jeito que você quiser. Então, o americano ele fala it is about, It né? is about. It is about ou it's about, aí mais o it is about, mais o britânico, ou mais tudo, a maioria das pessoas vai falar it's about, já junta tudo, né? Isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre variação linguística. Então, eu estou focando um pouco nisso, porque eu não posso falar com vocês e interagir, ok? Então, ficou certa a nossa resposta? Então, agora, vou pedir para vocês escreverem lá no chat. Eu nem vou dar tempo, tá? Eu acho que eu vou dar um minutinho. Tá bom, vou dar um minuto. What is cognates? What are cognates? O que são cognatos? Eu falei o tempo inteiro, né? A gente falou disso um bimestre inteiro. Um bimestre inteiro. Só que nós vamos focar nos cognates. Então, eu quero que vocês me digam, what are cognates? Então, você tem um minuto para dizer o que são cognatos.
né? Eu acho que professora de português também já deve ter falado essa palavra. E eu passei aí um bimestre inteiro falando que são cognatos. Então, vai lá, responde para mim, mesmo que seja em português, tenta escrever em inglês lá, né? Olha lá o sujeito da pergunta e da resposta e tenta responder. Nós voltamos daqui um minutinho. Acho que vocês tiraram essa de letra, não foi, Ed? Com certeza, o pessoal já está inteirado aqui no significado, mas vamos a algumas respostas, algumas pessoas têm uma outra compreensão. Vamos lá. A Jennifer disse, cognatos são os tipos de palavras que são tiradas do português. A Jiang disse, são palavras parecidas com o mesmo significado. A Isabelle, são palavras parecidas com outras. O Márcio, são palavras inglesas que parecem com o português. A Ana Vitória, palavras semelhantes ao português. A Rihanna, palavras parecidas com o português. E a Ana Flávia são palavras do inglês que parecem com as do português. Olha, legal, né? As definições estão bem parecidas, tá? Então, só para explicar um pouquinho da gramática, se você quisesse ter respondido em português, uma parte em inglês, uma parte em português, você poderia ter feito assim, ó. Eu faço o quê? Localizo o verbo da pergunta, ó, o verbo. O que vem antes do verbo é o double question. Ele não aparece na resposta, aí eu corto, tá? Aqui é o sujeito da oração. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Verbo da pergunta, verbo da resposta. E aqui é a sua definição de cognato, tá? Sempre façam isso. Localiza o verbo da pergunta, né? Se for um verbo to be ou outro verbo do simple present, fica fácil. Corta o double question, tá? E o que vem depois é o sujeito. O sujeito da pergunta vai ser o da resposta. O verbo da pergunta é o verbo da resposta. Fica fácil para responder, tá? Então, vamos dar ali a definição de cognates para verificar se a galera acertou. Então, vamos lá? Cognates are words that exist in two languages. Cognatos são palavras que existem em duas línguas. That are spelled exactly or almost exactly the same way and have the same meaning. Que são soletradas ou escritas exatamente ou quase exatamente da mesma forma e têm o mesmo significado. Então, algumas pessoas ali acertaram. Então, são palavras de determinadas línguas, não precisa ser só o inglês, que são escritas praticamente quase igual, né, ou igual, que elas têm o mesmo significado, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de cognatos. Então, vamos pôr ali na tela e você dá um print, tá? Enquanto nós vamos lendo eu e o Ed. Olha lá, exemplos, examples. Exact cognates. Cognatos exatos. Same spelling, different pronunciation. Mesma grafia, a pronúncia é diferente. Idea. Ideia. Hospital. Hospital. Color. Cor. Hotel. Hotel. Vocês perceberam que elas têm a mesma grafia, a mesma escrita do português e o mesmo significado? Só que o que acontece? A pronúncia dela é diferente, mas é igual. Vou pedir para o diretor colocar de novo ali. Direct cognates. Cognatos diretos. The difference is the ending. A diferença está no final. Education. Educação. Ambition. Ambição. Nation. Nação. Aqui, gente, vou colocar aqui de novo no PPT para vocês. Ó, aqui, cognato, educar. Toda vez que tiver o shan, é ação. Tá? Então, educação. Tá vendo? Então, é só lembrar ó, que esse sufixo aqui, ó, o shan, é o ação. Então, fica fácil para você decifrar aí
o significado da palavra. Ambition. Ó, aqui, ó. Eu sei o que é o chan, ambição. Tá? Então, essas são algumas estratégias de leitura que fazem você compreender melhor. Puxa, mas é difícil. Não, é uma coisa que você vai levar aí ao longo da sua vida e você vai descobrindo. Então, hoje nós descobrimos o que são cognatos, que são palavras que têm quase a mesma escrita, ou é igual, né, e tem o mesmo significado. E que eu também tenho os outros cognatos diretos, que é parte da palavra e uma terminação ou um prefixo. Prefixo é o que vem antes, que vai ficar parecido com o português e vai dar um significado para ela. Então, o que nós vamos fazer agora? Você tem 1 minuto para você escrever no chat. O texto vai ficar ali para vocês 1 minuto, para vocês acharem a maior parte possível de palavras no cognato. Quais são os cognatos que tem no texto? Por que isso? Para tirar este negócio que vocês vivem dizendo, eu não sei inglês. Usa as estratégias de leitura. Procura os cognatos, que você vai verificar que existem um monte de palavras parecidas e que vai te ajudar a compreender o texto. Então, vai lá, coloca ali, por favor, diretor. Então, você tem 1 minuto para tirar o maior número de cognatos possíveis do texto, tá bom? Se você conseguiu achar só um, no problem, não tem problema, tá? É a nossa primeira vez, né, Ed? Sim. Então, a gente vai melhorando aí, igual a pergunta what is it about, né? Que agora todo mundo sabe o que significa, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Eu olhei aqui, alguns escreveram uma palavra, outros escreveram 2, 3, né, Ed? A gente sempre pede para que vocês escrevam todas primeiro e aí depois mande, porque fica mais fácil a gente visualizar aqui, senão fica todo mundo manda a mesma, né? Fica aquela coluna. Vamos lá. O Luiz Gabriel respondeu human, a Nami Morita respondeu cells, o Wesley identity, e o Franklin, ele respondeu do jeito que a gente gosta. Ele colocou considered, part, organism, human. Então, ele já colocou todas de uma vez aí. A Rebeca, ela não só colocou as palavras, mas ela colocou a tradução também. Ela colocou organism, organismo, human, humano, system, sistema e trillion, trilhão. Agora, eu coloquei ali o texto para vocês e grifei os cognatos que aparecem no texto, para vocês verem. Olha quanto cognato ali, ó. Tem mais cognato do que palavras mesmo em inglês. Ó, consider, part, organism, human, approximately, integrated, usually, microscope, divided, human, prokaryotes, eukaryotes, define, membranes, eukaryotic, nucleus, delimited, nuclear envelope. Olha quanta palavra no cognato, né, Ed? Sim, aí o pessoal até comentou assim, mas vocês acham que a gente vai conseguir, sexto ano, ler um texto em inglês? Mas o texto, as palavras são parecidas com o português também, né? 50% do texto está em cognato, tá? Então, eu ainda vou ensinar uma técnica para você tentar ler o texto sem saber ali o significado. Mas isso a gente vai, ao longo do bimestre, a gente vai conseguir fazer isso, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar o scanning. O que é o scanning? É uma leitura mais detalhada do texto, tá? E, gente, esse negócio de dizer vai conseguir ler? Vai. Basta você tentar, tá? Estratégia de leitura está aí, você consegue sim.
tá? E eu vou ensinando aí ao longo do bimestre uns truquezinhos para a gente conseguir autonomia para ler sozinho. Então, o que você vai fazer? Você vai ler o texto, tá? Vocês vão fazer o uso dos cognatos que estão ali, que vai te ajudar. Você vai fazer a inferência. Eu vou ensinar hoje para você o que é inferência. E o texto ocluso, o que são as pistas textuais. Então, eu vou pedir para você ler o texto e você tentar descobrir, né? Quais são os significados ali? Tem três células ali que eles estão pedindo para você identificar nesse exercício. Põe para mim, diretor. Tá? Então, tem 3 células ali que você tem que ler o texto e identificar essas células. O que você vai fazer? Você vai fazer o uso do cognato para preencher ali aquela imagem. Aquela imagem é de uma célula. A célula é composta... Olha, nós estudamos, o professor de ciências, o Edjoel, está dando essa matéria. Eu acho que vai ficar fácil para vocês responderem, mesmo vocês não conhecendo ali o texto. Isso chama conhecimento prévio. Então, você vai fazer uma leitura rápida do texto e você vai tentar achar quais são essas 3 partes que compõem a célula, ok? 1 minutinho para vocês fazerem isso. Use a estratégia de leitura. O que eles responderam, Ed? Vamos lá. O Arthur respondeu citoplasma, núcleo e mitocôndria. A Paula, membrana, citoplasma e núcleo. A Ranieri, núcleo, membrana plasmática e citoplasma. E o pessoal agora está respondendo bastante. Membrana citoplasmática. O João Vitor, citoplasma, membrane, nucleus. Muito bem, tá vendo como foi fácil achar as informações? O diretor vai colocar ali para vocês darem um print. É isso mesmo, ó, núcleus, membrane e citoplasma. Agora, nós vamos voltar e eu vou falar o que é uma inferência, tá? Por exemplo, nós vamos usar o cognato, tá? Aqui eu conheço essa parte aqui, ó, cells, cognato, usually, né, geralmente,
So, small, vocês aprenderam adjetivo pequeno. E microscope, microscópio. Então, é uma parte conhecida. Essa parte que está de vermelho, eu não conheço, eu não sei o que é o significado dela. Então, eu vou pôr a inferência. O que é a inferência? Eu pôr a minha opinião do que eu acho que é. Tá? Lembra quando a professora de português fala, olha, a resposta não está tá implícita, ela não está clara? Você vai pôr a sua opinião do que é aquilo ali. Tá? É o que nós vamos fazer inferência. Olha aqui. Células são geralmente pequenas, né? Para aumentar a célula, a gente usa o quê? Microscópio. Qual é a função do microscópio? Eles podem ser vistos através do microscópio. Então, eu deduzi que isso daqui, olha, é a função do microscópio, é poder ver através do microscópio. Tá vendo como fica fácil quando a gente coloca a opinião? Eu não sei todo esse pedaço, ó. É isso que você vai fazer com uma palavra. Você vai ler toda a sentença, aquela parte que você não souber, você vai deduzir pelo contexto geral, tá? Se por acaso, mesmo pelo contexto geral, eu não conseguir saber, depois você vai lá no dicionário e você olha, tá? Mas essa aqui é uma maneira. Eu sei que aqui as células são pequenas, muito pequenas, que a gente não consegue ver a olho nu. Eu preciso do quê? Do microscópio. Então, essa parte aqui é o quê? É a maneira com que eu vejo através do microscópio, tá? Aí depois, naquele momento da leitura do texto, você faz isso. Depois você vai fazer o quê? Você vai procurar no dicionário, tá? Então, agora nós vamos fazer o cognates, né? Que são os cognatos. Aqui eu tenho 3 perguntas. What are cells? O que são células? How many cells approximately is the human body composed of? Quantas células aproximadamente o corpo humano é formado? According to the text, what types of cells can be found in the human body? De acordo com o texto, que tipos de células podem ser encontradas no corpo humano? Essas são as 3 perguntas. Agora, ali no chat, na tela, o diretor vai colocar as maneiras possíveis de você responder, tá? Eu não vou dar 2 minutos, porque nosso tempo está acabando. Você vai responder lá, what are cells? Lá de acordo com o texto. Então, você vai responder cells are. Vamos responder só uma, né, Ed? E você dá um print, na próxima aula a gente retoma esse assunto, tá? What are cells? Cells are. Então, você tem 1 minutinho para responder para mim o que são células. E você dá um print, depois você responde em casa, que nós vamos retomar esse conteúdo na próxima aula, ok? Daqui 1 minutinho nós nos vemos. Ok? O que eles responderam, Ed? A Mariana respondeu, cells are a menor parte dos seres humanos. Ela fez uma misturinha aí, mas tudo bem. A Cecília respondeu para a segunda, ela falou, the human body is composed of 30 trillions of cells. E a Melissa respondeu, cells are organisms. Se vocês observarem, o diretor vai colocar o texto aqui na tela para a gente. Acho que é o slide, pode pôr o slide 19. Se vocês olharem, olha, tá ali bem no comecinho, ó. Cells are considered the smallest part of living organisms. Depois eu vou ensinar essa estratégia para vocês para localizarem resposta no texto. Ali está a resposta de vocês. Era só você procurar a palavra cell, tem 3 palavras cells e você ir descartando e encontrando a resposta, ok? Tá certo? Agora eu vou pedir para o diretor colocar o slide maior para a gente ler o texto, que se eu não me engano é o slide 16. Tá? Nós vamos ler o texto e vamos traduzir, tá ok, Ed? All living things have cells.
Todos os seres vivos têm células. Cells are considered the smallest part of living organisms. Células são consideradas a parte menor dos organismos vivos. Nós vamos terminar aqui porque nossa aula está chegando ao fim e nós vamos continuar na próxima aula, tá, gente? Vamos continuar com esse mesmo assunto. Vocês vão receber um link aí no final da aula e vocês irão avaliar a aula de hoje, tá? Tem coisas que eu posso mudar e tem coisas que eu não posso mudar, tá? Então, arruma seu caderno que a semana que vem nós vamos continuar falando sobre células. E vamos retomar esse texto também, ok? See you later. See you. Have a nice Bye, week. bye. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.